Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu já estás carregado de cuidados e temor. A Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração, e com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é o verdadeiro amigo, disto prova nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, irmão, vamos abrir nossas Bíblias na leitura que fizemos de Jeremias, capítulo 35. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, a leitura que fizemos, Jeremias capítulo 35. Aleluia. Qual nós encontramos nessa leitura, fizemos, que fala sobre a obediência dos recabitas, é dada por exemplo, um exemplo, para o povo de Israel. Louvado seja Deus. Aleluia. Aqui diz a palavra do Senhor que os recabitas tinham esse nome porque era da descendência de Recabe. E Recabe ensinou, deixou um ensino para Jonadab, glória a Deus, filho de Recabe, que ensinasse a sua descendência que eles deveriam ser peregrinos na terra. Glórias a Deus. E uma atitude que contribuiu para que esse povo, irmãos, fosse um povo que, apesar de ter uma descendência judaica, serem de raízes judaicas, mas que tinham esse ensinamento, essa doutrina da parte de Jonadab. O Jonadab foi aquele que recebeu seu pai Recabe, mas que colocou em prática esse ensinamento para que a descendência, toda a sua descendência para frente, seguisse esse ensinamento. E esse ensinamento consistia no seguinte, que eles jamais, nós encontramos no versículo 7, jamais deveriam
edificar casa, nem semear sementes, nem plantar, né? Nem possuir vinha alguma, mas habitaria, né, em tendas todos os seus dias, né, todos os dias da descendência, né, para que vivais muitos dias sobre a face da terra em que vós andais peregrinando. Recabe, irmãos, ele remonta para o tempo de Moisés. Ele viu, né, ele participou daqueles últimos anos de peregrinação do povo de Israel, né, no deserto. E, segundo estudos, né, ele participou, né, das batalhas do tempo de Josué. Glória a Deus. E talvez, né, isso é uma hipótese, de que ele, observando a peregrinação do povo de Israel, né, e mesmo depois de entrar na terra, né, quando eles ali acamparam, né, em Gilgal, porque Gilgal, a palavra Gilgal quer dizer lugar redondo, né, remete para algo redondo. Por que redondo? Porque Gilgal era um vale, né, e que era cercado por alguns montes e formava, né, assim, um lugar arredondado, né, chamado Gilgal. No livro de Ezequiel, ele ouviu o nome daquelas rodas que giravam, né, faziam com que aqueles querubins se deslocassem de um lado para o outro, e o nome era Galgal, quer dizer, redondo, quer dizer, duas vezes redondo. Era uma roda dentro de outra roda. Ele ouviu o nome dela, Galgal, que é redondo. Gilgal, lugar redondo. E era o lugar onde o povo de Israel, irmãos, se preparou, aleluia, para as batalhas, se preparava, né, para as batalhas. Quando acamparam em Gilgal, havia uma parte do povo que não havia ainda sido circuncidado, né, e ali eles se circuncidaram e tiraram ali uma semana, né, de descanso, e depois, irmãos, começaram as primeiras batalhas. E Gilgal era o quartel-general. Elias, irmãos, recebeu a revelação de que seria arrebatado aos céus lá em Gilgal. A palavra nos diz que estava em Gilgal, ele juntamente, né, com o seu moço, Eliseu, e ali Deus revelou a Elias que ele seria levado. Glórias a Deus. E revelou também a Eliseu. E Eliseu sabia, ficou em silêncio, mas quando Elias disse: fica aqui em Gilgal, o Senhor me enviou a Betel, ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E foi até, né, a Betel. De Betel, mais uma vez Elias disse para Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E chegando ali, irmãos, ali em Jericó, os filhos dos profetas que ali estavam acampados, né, disseram para Eliseu: tu sabes que o Senhor vai levar, né, o teu Senhor por cima da tua cabeça? Ele disse: eu bem o sei. Calados. Louvado seja Deus. E depois Deus falou para Elias: vai, desce ao Jordão. E assim comunicou, né, para Eliseu: o Senhor me enviou ao Jordão. Ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Aleluia. Aleluia. E chegando ali perto do Jordão, lá estavam outros filhos dos profetas, aleluia, que disseram para Eliseu: tu sabes que o Senhor, né, o Senhor lá do céu vai levar o teu Senhor, Elias, né, por cima da tua cabeça? Eu sei, alai-os. E eles foram em direção ao Jordão. Os filhos do profeta foram seguindo de longe, né?
Glória a Deus. Chegando ali, não sabe o que aconteceu. Elias tocou mais água no Jordão, atravessou, né, o Jordão, Eliseu foi atrás, e Elias começou a sentir que chegou a hora e disse: pede-me o que queres, antes que eu seja tomado de ti. Aleluia. E ali Eliseu, né, essa é aquela palavra, né, célebre, bem conhecida, aleluia, que é: quero porção dobrada do teu espírito sobre mim. Glórias a Deus. Elias disse: dura coisa pediste. Aleluia. Dura por quê, irmão? Porção dobrada é boa, amém? Quem aqui quer porção dobrada do que tem? Deus dobre, né? Quem quer, levante a mão? Não quer, né? Só tem uma coisa: dura coisa pediste por quê? Aleluia. Porque tem o preço. Né? Tem o preço. Primeiro, porque tem o preço. Louvado seja Deus. Então Elias disse: dura coisa pediste, tem o preço, né? Tem que a vida de santidade, né? De oração, leitura da palavra, né? Glória a Deus. Tem o preço, né? Louvado seja Deus. Mas Eliseu ficou ali, né? Querendo a bênção. Porque quando a gente quer a bênção, né, irmão? O crente quer buscar, quando quer as coisas de Deus, não é assim, é querer. Glória a Deus. Lógico, o crente liberta, o crente está na presença do Senhor. Se ele quer, Deus vai aprovar. Se ele quer ler mais a Bíblia, Deus vai aprovar ou não vai, irmão? Vai, com certeza. Vai. Glória a Deus. Se o crente quer parar de tirar papelzinho lá da caixinha de promessa, né, que diz que é o horóscopo evangélico, não é verdade? Parece meu, igualzinho, né, irmão? Eu já fui do mundo, né? Do mundo, e eu tinha ali um jornalzinho, o jornal Globo, né? Então eu desci aqui na banca do jornal que tinha ali saído do colégio, tinha uma banca do jornal, eles compravam lá o Globo, o jornal Globo, que meu pai queria ler, aí eu saí do colégio, comprava e levava. Aí tinha a sessão de horóscopo, né? Eles iam lá e davam uma olhadela, né? Ver o que ia acontecer. Não acontecia nada, né? Inclusive tem até uma irmã que era astróloga de uma rádio aí do interior do Brasil, que falava que aquilo tudo ali é a imaginação da cabeça, né? É isso, lógico que o diabo escreve. Mas infelizmente tem crente por aí que, né, pode dar lá uma olhada, né? Para ver como é que estão as coisas. Mas é melhor orar ao Senhor, confiar no Senhor, amém, irmão? Louvado seja Deus. Isso é que dá certo, né? Glória a Deus. Mas Eliseu pediu porção dobrada, aleluia. E Deus me deu. E a porção dobrada é o que? É o dobro de milagres. Porque para Deus, irmão, não existe milagre grande ou pequeno, né? Para nós tem. Não é verdade? A gente vê as coisas com os olhos humanos. Então, esse fogo do céu é muito maior para nossos olhos, né? Do que alguém ser curado de uma enfermidade a qual a gente não vê a enfermidade sendo curada. Nada boa, está aqui usando. Você vai achar fogo descendo do céu é muito mal. Mas na verdade, irmão, para Deus, a palavra do Senhor, que para Ele nada é extraordinário, né? Para Ele nada é extraordinário. Por quê? Porque para Deus, irmão, aleluia, independe abrir o mar vermelho ou, né, fazer uma outra coisa qualquer. Por quê? Porque para Deus, irmão, tudo é possível. Quem crê nisso, diga amém. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Então ele pediu porção dobrada, ele foi dobrado mesmo, porque foram um dobro de milagres. Né? Se não falha a memória, o grande milagre de Elias foram 6 e 12, se não falha a memória, né? Foi o dobro de quantidade de milagres. E o último milagre de Eliseu foi depois de morto. Quando jogaram ali o soldado morto, né? A cova de Eliseu, tocou nos ossos e o homem ressuscitou. Louvado seja Deus. Aí completou. Aleluia. Mas depois de morto, pastor, mas quem disse que o crente, quando fisicamente morre, quem disse que ele está morto? Mas Jesus disse: ainda que esteja morto. Amém, irmão? Glória a Deus. Então, o crente, quando passa para o Senhor, continua vivo, irmão. Só não está aqui embaixo, só está aqui a carcaça, né, que fica por aí. Mas a pessoa em si, né, o crente, aleluia, que a alma e o espírito, que na verdade é o homem, o corpo é o colo, vamos assim dizer, né?
E veio do pó e para o pó voltará. Glórias a Deus. Mas naquele grande dia, quando nós ressuscitarmos, esse mesmo corpo, aleluia, vai ressuscitar, só que transformado, aleluia, num corpo incorruptível. Quem tem essa esperança, diga amém. Aleluia. Essa é a nossa esperança. Aleluia. A vida eterna, após a morte, e a concretização da obra da redenção, e aí vem a redenção do corpo. Glórias a Deus. Mas, irmão, voltando aqui para a situação, esse fato que aconteceu com a família de Recabe, a descendência de Recabe, que chamamos Recabitas, é que Deus deu aqueles homens, aquelas pessoas, como exemplo para o povo de Israel. Exemplo por quê? Porque Israel estava passando uma crise espiritual da sua história. Talvez seja até difícil dizer qual foi o pior momento, Porque teve momentos terríveis o povo de Israel, o tempo dos juízes, o tempo dos reis. Para dizer que foi o pior, foi um momento que a ira de Deus realmente se acendeu e Deus permitiu que Nabucodonosor destruísse, não só a cidade como o templo. Mas era um momento de crise tremenda, a qual o povo de Israel não obedecia a palavra do Senhor. Glória a Deus. Não obedecia. Conhecia as leis, conhecia os ensinamentos ali, todos os rituais, como deveria ser feito, mas não obedecia. Um sacrifício apresentava a Deus cordeiro doente, cego, velho, e Deus chega a dizer através do profeta Jeremias, apresentei-se do nosso príncipe, você vai se agradar de vós. O cordeiro tinha que ser de um ano, sem mancha, sem defeito algum, Você apresentava um coxo, ele já estava mais velhinho, manchado, as ofertas retinham, o dízimo dava lá uma parte só, enganava, achou que estava enganando a Deus, e Deus disse: vós com mais, tempo de Malaquias, foi depois disso, para ver que já no tempo de Malaquias, o povo voltou a fazer as mesmas coisas que fazia no tempo de Jeremias, as mesmas coisas. E Deus disse através de Malaquias: eles roubavam a Deus, porque os dízimos e as ofertas, eles davam alguns até davam a oferta, mas não era de acordo com aquilo que deveria ser. E assim, irmãos, era o estado espiritual do povo de Israel no tempo de Jeremias. Aí Deus disse para Jeremias que chamasse homens da descendência de Recabe, os recabitas, e que levassem eles para o templo. E ao chegar ali, oferecesse a eles vinho. E diz aqui a palavra do Senhor, irmão, que prepararam uma mesa, colocaram bastante copos, taças ali, colocaram o vinho, fez a farta. Quando eles entraram no templo, isso tudo já combinado com o sacerdote, eles chegaram ali, houve a oferta, bebei vinho. E eles disseram: não beberemos. Louvado seja Deus. E começaram a explicar por quê. E é isso que Deus queria mostrar para o povo de Israel. É que eles receberam, séculos atrás, um ensinamento que Recabe passou para o seu filho, Jonadab, e esse firmou aquele ensino, de que eles jamais fizessem casa, vivessem tendas, que eles também, meus queridos irmãos, jamais semeariam semente, e também não bebessem vinho. Glória a Deus. Então eles viviam, irmãos, como nômades, creio que até perto da cidade, porque assim como eles eram nômades, quer dizer, viviam em tendas,
pouco sentido de mudar de lugar, mudava, aqui vamos para aquele outro lugar, por um motivo qualquer, né? E não faziam tendas. Também não faziam, né, plantações. Né? Creio que eles trabalhavam com gado, creio eu, porque a partir do momento que não plantavam, deviam criar gado, né? Porque tinham que viver de uma coisa. Então deviam trocar o gado, né, por comida. Assim se fazia no tempo de Abraão, né? Não havia moeda, então havia trocas. Né? Essas caravanas vinham, né, do Egito para, né, algum outro lugar, e no meio do caminho tinham os mercadores que trocavam, né? Não se lembra o que aconteceu com José. É isso? Quando passou ali os mercadores, José foi vendido pelos seus irmãos por 20 moedas de prata, né? E vendeu ele como escravo. Tem um escravo aqui para vender, né? Aí venderam, eles levaram e venderam lá para o Egito. Quem comprou, né, foi Potifar. Glória a Deus. Então os mercadores. Então, como não havia ouro e prata, havia troca de mercadorias. Louvado seja Deus. Eu creio que é assim que viviam os recabidos. Por quê? Compravam o alimento, mas não plantavam, glória a Deus, semente, né? E também não bebiam vinho. Isso, irmão, serviu, o exemplo deles para o povo de Israel. Deus disse que os recabidos seguiam a doutrina que aprenderam do seu pai Recabe. Séculos e séculos se passaram e a descendência dos recabidos guardavam os ensinamentos do nosso pai. E o povo de Israel, irmão, não guardaram. Muito pelo contrário, se corromperam por outros deuses. Também se embriagaram, né, com a idolatria. E a ponto até de se embriagar com a feitiçaria. Né? E os recabitas serviram de exemplo. Eu comecei a meditar, irmão, nessa passagem, e essa passagem fala também para nós, para a igreja. Porque o exemplo dos recabitas não está aqui só para o povo de Israel, não, é para nós também. Porque a Bíblia diz que toda a escritura divinamente inspirada serve para o nosso ensino, nossa demonstração, não é verdade? Amém. Louvado seja Deus, é toda. Aleluia. Tem crente que só quer aprender, né, o Novo Testamento. Não, Jesus disse: aprender de mim. Não, pega o Antigo Testamento, é só para uma didática ou para um conhecimento, né? Assim como o cristão sincero, mas querer ler ali o livro dos Macabeus, não tem problema nenhum, é um livro histórico, não vai acrescentar nem eliminar, só vai perder todo o tempo. Né? Mas se quiser ler, não tem problema nenhum. Macabeus foi a história que aconteceu quando os romanos, no ano 70, vieram para destruir Jerusalém, e ali os Macabeus, eles se revoltaram, guerrearam até, e conseguiram até um êxito, né? Mas depois não conseguiram mais, porque a própria história diz que depois veio uma legião de soldados lá de Roma, e a destruição foi grande, né? Muito grande. Se esconderam no monte de Massada, né? E ali ficaram cercados durante um bom tempo, muito tempo, até que os romanos foram quebrando a resistência, invadiram aquele platô, né, onde ficava aquele monte, e ali os judeus que ali estavam foram mortos. Né? Um momento terrível. Né? Glória a Deus. Mas aqui, irmão, tanto aqui para o que Deus estava querendo mostrar para o povo de Israel, a sinceridade, a obediência, aleluia, dos recabitas, né? Sua descendência, com os ensinamentos do vosso Pai. Aleluia. E para nós, a igreja, também tiramos ensinamentos. Glória a Deus. Ensinamentos. Primeira coisa, Deus disse para, né, os próprios recabitas disseram, que eles não se edificassem em casa. Glória a Deus. Isso nos ensina o quê, irmãos?
que não devemos ter casa própria? Não. Não é. Se não ter a casa própria é bom, né? Glória a Deus. Mas aqui não está falando, irmão, no sentido material, é no sentido espiritual. Glória a Deus. Não ter casa. Eles não deveriam ter. Isso fala o que para nós, irmãos? Primeira coisa, que nós, espiritualmente falando, nossa vida espiritual, nós devemos estar desprendidos das coisas materiais deste mundo. Não quer dizer não ter, aleluia, mas quer dizer não ter os nossos corações as coisas materiais. Deus não tem nada, né? Conta, muito pelo contrário, Deus até abençoou, né? Quantos testemunhos de irmãos que compraram casa própria, Deus abençoou, né? Inclusive tem até um irmão que hoje falou, agora por mim aí, irmão, que Deus está abrindo uma porta aí, eu vou vender a minha casa e comprar uma maior, para um lugar melhor. Amém? Vamos orar para que Deus dê a vitória, né? Glória a Deus. Nada de mal nisso. Mas, irmãos, ter um coração nas coisas dessa terra não é bom, né? O jovem rico, ele cumpria todos os mandamentos, né? Segundo a vista dele. Eu creio que cumpriu sim, porque o próprio Jesus não falou para ele, esse você não faz. Não, peraí, não. Esse cumpriu dele, ele funcionou muito bem. Então vende o que tem, dá aos pobres e segue. Aí Jesus foi na ferida. Por quê? Porque tinha muitos bens. A questão, irmão, quando a Bíblia diz que é porque ele tinha muitos bens, não é porque ele tinha muitos bens nesse sentido. O sentido é que ele tinha o coração dos seus bens. Amém, irmão? Amém. Porque tinha muito bem, por quê? Porque o coração estava nos bens. Zaqueu, né? Ele disse, tu tem metade, vou dar aos pobres. E se alguém defraudei, restituirei quadruplicadamente, né? Glórias a Deus. Jesus disse bem, agora chegou a salvação nessa casa. Porque Zaqueu, irmão, publicano, assim como os outros cobradores de impostos, como todos eles eram, né? Aliás, todos eles eram o quê? Cobiçosos. A própria história diz, a Bíblia diz entender que os cobradores de impostos, irmão, como Mateus, né, que é Levi, são os nomes citados aqui, mas havia outros cobradores de impostos, que eram os publicanos. O que eles eram publicanos? Eram aqueles judeus que se passavam a ser, vamos dizer assim, funcionários públicos, né? E eram os cobradores de impostos. Seria hoje os que trabalhavam na Receita Federal, vamos dizer assim. Então eles iam na casa em casa cobrar os impostos. E ninguém com certeza devia gostar deles, né? Não é verdade? Eles eram odiados, naturalmente tidos como traidores da nação, né? Porque eles estavam trabalhando para os judeus, né? Aliás, para os romanos, contra os judeus, tirando os judeus e dando para os romanos. Então, com certeza, bem odiados, né? Mas Zaqueu, ele disse, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se alguém defraudei, vou devolver quadruplicadamente. Imagina eu não ter ficado tanto assim, né, irmão? Pelo menos o necessário para ele viver, porque deu metade, a outra parte que ele defraudou, com certeza devia ter uma filazinha boa para ele se acertar, né? Glória a Deus. Mas Jesus disse, hoje chegou salvação nessa casa. Aleluia. Alguém disse, mestre, onde moras? Ele disse, vem ver. Aí Jesus, logicamente, tinha um lugar para ficar. Mas casa Jesus não tinha. Tem até um pregador aí, lá acho que é da Maria, né? Que disse que Jesus tinha casa de praia. Aliás, serviu até de muita piada, né? Por aí, né? Depois ele tirou a colocação. Porque ele disse, não, Jesus, ele era carpinteiro. Quando seu pai José morreu, que ele assumiu a carpintaria, ganhou muito dinheiro. E comprou uma casa de praia, de frente para a praia, né? Como é que Jesus nunca teve casa, irmão? Nem em frente de praia, nem em lugar nenhum. Jesus falou a verdade, dizendo, olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Né? Jesus nunca teve casa, né? Nem a comprada, nem alugada. Ele ficava na casa dos outros. E a maioria ali na casa de Pedro, ou na casa de alguém. Ele nunca teve casa nenhuma. Tem algumas passagens de chegando em casa, quer dizer, em casa onde ele estava, né? Mas Jesus não ficava, não tinha casa nenhuma. E o pregador ainda teve
a imaginação fértil de dizer que Jesus vendia muita madeira, muita mesa, cadeira, porque os outros carpinteiros cortavam. Então, vamos desse para os irmãos, porque não pode achar esse vídeo por aí, mas eu acho que ele deve ter tirado. Mas passei que por aí, na internet, e ele disse o seguinte, que os outros carpinteiros cortavam ali a madeira e ficavam um mês para fazer uma mesa, um mês para fazer uma cadeira. Jesus não, jogava a madeira lá no meio da cadeira, haja mesa, haja cadeira, e as coisas apareciam. Não são essas macaquices com expressão que faz o povo ficar admirado. E os dão glória a Deus, irmão. Por isso que a Bíblia diz, irmão, nós temos que pregar a palavra de Deus, amém, irmão? Não ir além do que está escrito, não inventar, né? Tem um ditado lá fora que diz assim, aumente, mas não invente. Mas no tocante à palavra de Deus, nem aumente e nem invente. O que vale é o que está escrito, amém, irmão? Glória a Deus. Você pode ser uma interpretação, tudo bem, mas colocar uma coisa dessa, irmão, isso não é interpretação, isso é invenção, né? Glória a Deus. Mas aqui, irmão, a palavra nos diz que, primeiro eles disseram que o seu pai Recabe, né? Recabido disseram que seu pai Jonadab, que confirmou esse sim foi Jonadab, que eles não habitassem em casa. Isso fala, meus queridos irmãos, para nós. Primeiro que nós não devemos nos prender com as coisas desse mundo. Glória a Deus. Nos prender com as coisas do mundo, nós estamos me referindo às delícias do mundo, à glória do mundo. Mas as coisas desse mundo, que tem duas conotações, as coisas do mundo. Mundo, primeiro no sentido de sistema pecaminoso. Né? Satanás mostrou para Jesus a glória do mundo. E disse que tudo te darei. Mas existem as coisas do mundo. O que é as coisas do mundo? O carro, a casa, os bens materiais que possuímos. Isso não pode estar no nosso coração. Amém? Amém. Não pode estar em nosso coração. Glória a Deus. Amém. O apóstolo Paulo diz, sei ter riqueza e ter pobreza. Para ele, irmão, tudo era momento. Momento bom, bem. E um momento ruim, ele diz para ele, a minha graça te basta, né? Glória a Deus. Então, irmão, não está preso com as coisas desse mundo. Por quê, irmão? Porque as coisas passam. O mundo passa, no sentido da glória do mundo, os prazeres do mundo, um dia passa. Né? Uma onda, né? Aquele tempo da Jovem Guarda, o tempo aí das discotecas acabaram. Passou. Né? E se não passar, irmão, e quando passa vem outra, né? Mas quando o homem ficar velho, irmão, vai passar na obrigação, que aí eu duvido que o cara com 70 anos vai dançar do jeito que dançava antigamente. Então, para ele vai passar. Por quê? Então, de um jeito ou de outro, o mundo vai passar. Verdade. Glória a Deus. E quando nós morremos, irmão, os bens materiais também vão passar. Vão ficar aí. Aquele homem que só alma, come, bebe, folga, porque tem bens para muitos anos. É a voz do céu dizendo, louco, e se hoje pedir a tua alma, o que tu tem para quem será? Né? Louvado seja Deus. Então o crente tem que trabalhar? Tem que estudar? Tem que se esforçar? Tem. Glória a Deus. Mas sabendo, meus queridos irmãos, que tudo deve ser para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Porque tem crente, irmão, que quando bota mais um tostãozinho no bolso, Jesus já começa a ficar em segundo lugar. Temos que ter cuidado. Alcança aí um cargo melhor, uma profissão melhor, uma posição melhor, aí começa as coisas de Deus ficar em segundo lugar. Isso não é bom, irmão. Glória a Deus. E jamais as riquezas desse mundo possa vir, meus queridos irmãos, nos ensoberbecer, né? Porque o que derrubou o diabo foi a soberba. Então não podemos nos ensoberbecer. Aleluia. Não importa o grau que alguém pode chegar, um crente jovem ali, um emprego, começa a ganhar muito, aí compra um carro zero, aí daqui a pouco começa, né? Viagemzinha para cá, aí entrega a escola dominical, né? Porque agora eu só vou domingo à noite, daqui a pouco o diabo está, né? Junto com ele lá perturbando a cabeça dele. Por quê? Porque se afastou de Deus. Então, irmão, os recabidos disseram, não vamos fazer casa.
Nosso pai Ricardo disse que nós não construímos casa. Por quê, irmão? Casa, no caso deles, ia prender eles ali na terra. Se eles chegam num lugar, constrói casa, dali não serve mais. E no sentido espiritual, irmão, a igreja é peregrina na terra. A Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo de número 11, glória a Deus, que, versículo 9, pela fé habitou, quer dizer, falando de Abraão, né? Na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Ah, irmão, na época de Abraão não tinha casa. Quem disse isso? Jó, irmãos, ele viveu antes de Abraão, né? Há muitas controvérsias do tempo em que viveu Jó. Mas uma coisa é certa: Jó viveu antes de Moisés, né? Antes dele. E tinha casa. Jó tinha casa ou não tinha? E os filhos dele, de Jó, moravam numa casa, até que o vento bateu nos 4 cantos da casa, e a casa caiu em cima dos filhos. Então já havia casa. Então não é questão de Abraão aqui, mas estamos dizendo o quê? Que Abraão nunca teve lugar fixo. Poderia fazer? Poderia. Mas, irmão, nunca fez. Porque Abraão entendeu, irmão, que ele era peregrino na terra. Nós, a igreja do Senhor, irmãos, o melhor que seja a nossa casa, o melhor que seja o carro, que melhor que seja a profissão, nós temos que entender que nós somos peregrinos na terra. O que deve estar em nossos corações em primeiro lugar é que Jesus está voltando, que Deus está em primeiro lugar. Aleluia, que está aqui, nós damos glória a Deus todos os dias, porque Ele abriu as portas, porque Ele prosperou, mas sempre em primeiro lugar, Deus em nossas vidas. Aleluia, é a palavra de Deus, é uma vida de comunhão, é a esperança da volta de Jesus. Aleluia, se a morte chegar, nós damos glórias a Deus, aleluia, porque vamos deixar talvez aí uma casa boa aqui embaixo, mas nós temos uma mansão, aleluia, lá no céu, que nunca o olho viu, jamais o ouvido ouviu, aleluia, é o que Deus preparou para nós. E o que nos espera lá em cima é muito melhor do que tem aqui embaixo. Quem crê nisso, diga amém. Aleluia, glória a Deus. Então não fazer caso. Aleluia. Então nada desse mundo para nos prender. Não. Aleluia. Segunda coisa, que jamais eles semeassem semente. Por quê? Porque é outra coisa que prendia, né? Você chega num lugar e planta, como é que vai mudar dali? Plantou, tem que esperar e colher. Então, eles não plantavam semente, não tinham plantação. Glória a Deus. Comecei a meditar nessa questão. Eles não plantar semente. Isso fala para nós, irmão, uma coisa importante. Semente, ela remete para as coisas espirituais. Por exemplo, o semeador, Jesus disse que o semeador saiu a semear. Semear o que? A semente. Depois Jesus explicou que a semente é a palavra. Louvado seja Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, lá em 1 Pedro, aleluia, capítulo de número 1, versículo 17. Glória a Deus. Primeiro irmão que encontrar, leia. 1 Pedro, aleluia, 1, 17. Glória a Deus. Pode ler. 1 Pedro 1, 17. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, ainda em tempo, durante o tempo da vossa peregrinação. Isso, mas você estava falando da nossa, né, de não ter que fazer casa. Descobriu? Na verdade é 1 João 3,9. Desculpa. 1 João 3,9. 1 João, capítulo 3,
versículo 9. Quem encontrou pode ler. 1 João 3,9. Eu errei. Mas esse aqui, ó, esse é o certo. 1 João 3,9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Glória a Deus. Então aqui diz que qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Porque a sua semente quem? A semente de Deus, né? Não é a semente da pessoa. Quer dizer, na sua semente, você vai ler o texto está falando da semente, que é o quê? A palavra de Deus. Então aqui diz a sua semente, quer dizer, a semente, aleluia, de Deus está na vida do crente. E por isso não vive na prática do pecado. Então aqui nós encontramos a semente, irmão, como sendo que a palavra enxertada em nossos corações. Jesus falou sobre a boa terra, a semente, que é a palavra, caiu na boa terra, e ali produziu, não é verdade? Produziu o quê? Uma árvore que deu bom fruto, glórias a Deus. Então, irmão, a semente fala do quê? Da palavra de Deus, a boa semente. Também existe a má semente. Não se lembra lá? O inimigo foi lá e plantou o quê? O joio no meio do trigo. Como é que ele plantou? Jogou a semente no joio. Era a má semente. No caso ali era o joio. Irmãos, como Deus disse aqui nessa passagem, né, que os recabitas receberam a ordem de não plantar semente. Porque a semente iria produzir, logicamente, alimentos que teriam que ficar presos na terra por causa das sementes que plantaram. Existe uma coisa, irmãos, que nós devemos ter cuidado de não permitir que Satanás, irmão, coloque outra semente junto com a semente da palavra. Quer dizer isso, irmão? Assim como na passagem, na parábola, né, o joio do trigo, o semeador semeou a boa semente, a do trigo. Mas de noite veio o inimigo e semeou outra semente junto, que foi a do joio. E essa é uma estratégia de Satanás, irmão. Colocar outra semente, muitas vezes na mesma plantação, para o quê? Atrapalhar, né? Atrapalhar ali a plantação. Está vendo que no interior, muitas vezes, né, aparecem as ervas daninhas. E vem de onde? Muitas vezes pássaros que pegam sementes, na boca, festam ali, daqui a pouco quando vê tem ervas daninhas ali, do lado das árvores, né, nas plantações, né? São sementes indesejáveis. Né? E também se sabe, irmão, que num terreno não é bom plantar coisas diferentes. Tem que separar. Você não bota junto semente de uma hortaliça, de outra, mistura tudo. Sabe que uma rouba a energia da outra. Então, quem entende de plantação sabe que você tem que cercar um terreno, e ali você só planta isso, aqui só planta aquilo. Não é verdade? Você não pode misturar. Também na vida espiritual da igreja, irmão, tem que ser assim. A igreja não pode permitir, irmão, que Satanás plante outras sementes diferentes que não seja a semente da palavra de Deus. Amém, irmão? Amém. Aleluia. Porque João fala, 3,9 fala disso. Aleluia. Semente que nós fomos enxertados. Não pecamos por quê? Porque tem em nós semente da palavra. Aleluia. Mas se a igreja, um crente, permita que Satanás coloque outras sementes e venha trazer hortaliças diferentes, quer dizer, a palavra de Deus falsificada, Judas diz que nos últimos dias uns terão como o chão no ouvido, não suportando essa doutrina. Por que não está suportando essa doutrina? Porque tem outra semente plantada, outros pensamentos. E a Bíblia diz, meus queridos irmãos, que a igreja só tem um pensamento. Nós devemos ser unânimes nas coisas de Deus, nas coisas espirituais. Não cabe no meio da igreja, uns estão puxando para o lado da oração e o outro está puxando para o lado da diversão. Aleluia.
Amém? Não se pode misturar o evangelho, irmão, a boa semente, com outras sementes diferentes. É o que querem fazer aí, o evangelho da comédia, o evangelho da distração. Igrejas, irmão, que misturam as coisas, né? Entretenimento com o evangelho. Isso é para atrair. Meu querido irmão, nós temos que entender uma coisa: o que atrai é a palavra de Deus. Tem igreja que acha que vamos fazer um movimento diferente aqui para atrair o jovem. Mas atrair é cabrito, irmão, é bode, é o que vai atrair. Para atrair crente, jovem, mas crente, e a palavra sobre os jovens, já venceste o maligno. Por quê? Porque estão buscando o Senhor. Porque não existe outro jeito, irmão, de vencer o maligno, não. Não é porque nós, jovens, sem saúde, corre 100 metros rasos em tantos metros, corre, joga futebol que ninguém se pega a bola, sai correndo, ninguém pega ele, cheio de saúde. Isso não vem, muito pelo contrário, irmão, costuma até, né, conduzir para as coisas erradas, né? Porque acha que é o tal, eu acho alguma coisa desse tipo, não vou perder minha mocidade, coisa desse tipo, né? Aleluia. Mas, na verdade, irmãos, quando a palavra de jovens já vencesse o maligno, são jovens que oram, são jovens que buscam o Senhor, são jovens que estão na escola dominical, estão buscando o Senhor enquanto se pode achar, jejuando e orando, amém, irmão? Amém. Louvado seja Deus. Então, irmão, a boa semente não pode estar misturada com sementes do mundo. Então, estão achando, né, que o evangelho é mais alegrinho, né, é descontraído, isso aí. Irmão, não vai levar a lugar nenhum. Pode até encher a igreja, mas não vai encher, vai inchar. Porque uma igreja bem doutrinada, ensinada, aleluia, com a sã doutrina, é a igreja que tem força espiritual, poder de Deus. Glória a Jesus. É a igreja que forma obreiro. É a igreja que chega e olha, aqui é diferente por quê? Tem um determinado lugar, para não citar o nome, que o povo chega lá, irmão, inclusive tem perto lá de Madureira, Madureira fica do outro lado da ponte, mas quando passa por ponte do lado de cá, ele diz, aqui não é como era antigamente, aqui, a gente roda por aí, né? E só vê, por isso que a gente não sai de Madureira, pelo menos está aguardando alguma coisa, né? Agora aí o povo se admira, chega ali, né? E por quê, irmão? Porque a igreja não nada, ensinada, a palavra de Deus. Agora quando começa, né, o espírito de Jezabel, começa a misturar ali, o espírito de Balaão, né? O Belamor já foi embora, né? Quando está nas cartas, né? As 7 igrejas da Ásia, aí a coisa complica, irmão. O que tem de igreja aí aceitando a doutrina dos Nicolaitas? Tem muitos aí, entendeu, irmão? Ali na doutrina dos Nicolaitas, na doutrina de Jezabel, mas a igreja, irmão, aleluia, que tem unicamente a semente da palavra, é a igreja de Filadélfia, que guarda a palavra da paciência, e por isso o Senhor vai livrar do dia da tentação que há de vir sobre toda a terra. Quem está aguardando esse dia, irmão, daí ser livre da grande tribulação, aleluia, mas só vai subir, irmão, quem tem a semente da palavra. Amém, irmão? Aleluia. Então, não semeareis semente, porque a semente prende na terra. O crente que tem aí 3, 4 sementinhas, né, incrustadas no coração, pode ter certeza que ela vai ficar agarrada nessa terra mesmo. Não vai subir quando Jesus vier. Mas o crente que guarda a palavra, pode ter certeza que ele é peregrino na terra. Quando tiver de mudar de cidade, ele muda, né? Desmancha ali a tenda, né? Aleluia, não tem nada que prenda ele. Aleluia, é o que vai acontecer, meus queridos irmãos, em breve, né? A nossa tenda nesta terra, você vai ficar, né? Aleluia, nós vamos mudar de cidade. Aleluia, louvado seja Deus. Quem tem esse
essa esperança que em breve nós vamos sair dessa cidade. Olha a cidade do Rio de Janeiro, a cidade que nós estamos falando, é esse mundo que não tem mais nada para ninguém. Eu não sei como é que ainda tem gente que espera nesse mundo. Esse mundo não tem mais nada para oferecer, não, irmão, não tem. É só choro e tristeza, aleluia, e daqui para frente vai ser cada vez pior. Mas a igreja, meus queridos irmãos, sabe e sente que Jesus está voltando, porque nós temos a boa semente, aleluia, em nossos corações. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Então a semente de Deus, e tem a semente do diabo e tem a semente do homem, né? A semente do homem também, que é aquela sementezinha, aquela palavra adulterada, né? Aquela palavra a qual tem contaminações, né? Tem aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Aleluia. E por último, eles disseram: não semeareis semente, aleluia, e não bebereis vinho. Glória a Deus. Não bebereis vinho. Efésios 5,18. Efésios 5,18. Vamos ler o que está escrito lá. Glória a Deus. Um irmão abra Efésios 5,18. E outro irmão abra Provérbios 20, versículo 1. Primeiro, Efésios 5,18. Então vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mais os cheios do Espírito. Pode ler novamente. Glória a Deus. Efésios 5, versículo É. 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Glória a Deus. Muito bem. Então não nos embriagueis com vinho e que há contenda. Louvado seja Deus. Aqui é uma palavra que fala do vinho mesmo, né? Mas lá em Provérbios capítulo 20, versículo 1 diz o seguinte: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Glória a Deus. Aqui do Apocalipse, no capítulo 12, diz que a grande prostituta estava embriagada com o sangue dos santos. Glória a Deus. Aí nós começamos a observar, irmão, que é uma conotação espiritual a questão do vinho. No Antigo Testamento, Provérbios, né, Salomão, fala que o vinho é adoraçador, ele domina. E aquele nele entra, né, escarnecedor. É uma realidade, né? Nós vemos que o rei Assuero, né, ele, 7 dias de festa, e a Bíblia diz que ele se alegrou com o vinho. O que ele fez? Para agradar os demais que vieram festejar com ele, mandou chamar Vasti, para que ela mostrasse a sua beleza. E ela não quis ir. Por quê? Uma coisa constrangedora, né? Por isso ela se curvou, sabendo do risco que estava correndo. O que levou o rei a fazer isso? Expor a sua rainha, no caso do rei, foi o vinho. Salomão, irmão, fala do vinho. Ele experimentou as doidices, né? Os desvaios. Isso tudo veio de quê? Do vinho. Por isso ele diz que o vinho é adoraçador.
O vinho, ele tira a razão. Se diz vinho, fala que é da bebida forte, aquela que existia naquela época. Né? Depois já foram inventando outras por aí. Né? Mas, naquela época era o vinho. O vinho, irmãos, ele, naquela época, era um pouquinho, Paulo recomendou até, né? Timóteo tomasse um pouquinho por causa do estômago, né? Usado como medicina, medicinal daquela época, assim como os chás que existe hoje aí, existe hoje, sempre existiu, né? Mas se usa hoje aí, né? Tem um conhecimento, você vê que é das ervas que se usavam no passado, né? Os índios conheciam muito bem isso, né? Estavam da natureza. Meu pai, quando era criança de 14 anos, estava com uma doença que os médicos não conseguiam curar. A minha bisavó, que era de descendência índia, foi lá no meio do mato, trouxe na raiz, aquela coisa, então fez um chá. Segundo meu pai, era bem mal cheiroso, e deu para ele beber de tanto em tanto tempo. E rapidamente ficou curado. Né? Então Deus colocou na natureza. Né? Glória a Deus. Inclusive, 27. Mas só que o vinho é usado para quê? Para alegrar. Inclusive, na simbologia bíblica, fala que o vinho fala de quê? De alegria. Jesus transformou água em vinho. Só que, irmãos, existe uma outra faceta do vinho, que é a embriaguez. Por isso a Bíblia recomenda nada de vinho. Os recabitas não bebiam vinho. E vinho para nós, irmão, fala de quê? De embriaguez espiritual. Tem crente aí que está embriagado, irmão. O pecado. Certos tipos de pecado. Porque pecado é pecado, né? A essência da palavra, o pecado. Mas existe as janelas por onde a semente do pecado opera, né? Através dos olhos, através do pensamento, através da palavra, né? São as janelas que são abertas para a expressão do pecado. E quando eles disseram que não beberiam vinho, a igreja, né, nós não podemos nos embriagar com vinho, nem no sentido material e nem no sentido espiritual. Está embriagado com as coisas do mundo. O apóstolo Paulo diz: Deus nos desamparou amando o presente século. Esse amor fala de embriaguez. Quer dizer, perdeu a razão. Perdeu a noção que aquela glória do mundo, que ali Roma apresentava, que isso aconteceu com Demas, ele acompanhou o apóstolo Paulo, e a sua missão foi aonde? Em Roma. Roma era a Nova York da época, era Las Vegas da época. Eu imagino, né? Vocês irmãos já ouviram falar, Nova York e Las Vegas, lá nos Estados Unidos. Las Vegas, lugar dos shows, dos cassinos, a apresentação dos maiores artistas do mundo, né? E uma Las Vegas, né? Naqueles hotéis, que eram hotéis cassino, que tinham lugares para shows, né? De artistas internacionais, principalmente os americanos, nós que não é internacional, mas a gente que vinha de fora também. Então, a glória, né? Daquela cidade de Las Vegas. E ali Nova York, lugar do consumismo, os cinemas, né? As noitadas, Nova York não dorme, né? 24 horas por dia funcionando. Quer dizer, é o mundo, a glória do mundo. Deus desamparou o apóstolo Paulo, irmão. Por quê? Porque amou o presente século. Possivelmente, né? É o que deixa entender. E ao chegar em Roma, se encantou com as coisas de Roma. Roma naquela época misturou de Las Vegas e Nova York. Os prazeres, as festas, o Coliseu. Deus nos desamparou amando o presente século. Isso é embriaguez. É embriaguez espiritual. Tem gente que está embriagado com internet. Tem gente que está embriagado com as coisas desse mundo, com televisão, embriagado, né? Com as coisas dessa terra.
As coisas de Deus, mas ele ficou em segundo lugar. Em primeiro lugar está a Fórmula 1, domingo de manhã, ou de tarde, não sei, de madrugada. Os jogos do clube que ele torce, né? Está embriagado. Ele entrou para o Evangelho, mas o Evangelho não entrou nele. Ainda está embriagado com as coisas do mundo. Glória a Deus. Mas nós não podemos nos embriagar, nem com vinho material, nem com vinho espiritual. Né? A grande prostituta estava embriagada com o santo dos santos. Por quê? Porque foi a que perseguiu a grande prostituta, né? O sistema, né, do reinado de Roma, que vai ressurgir no governo do anticristo. Estava embriagada com o santo dos santos. A grande prostituta, que derramou o sangue dos apóstolos, dos cristãos daquela época passada. Não vos embriagueis. A igreja, irmão, é sóbria. Louvado seja Deus. O verdadeiro evangelho traz sobriedade para o crente. Amém, irmão? Amém. Quando vem a tentação, nós temos segurança em Deus. Nós temos poder para dizer não para o diabo, poder para dizer não para o mundo e poder para dizer não para a carne. Porque a semente do céu, a boa semente, está em nossos corações. Amém, irmão? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glórias a Deus. Possamos estar atentos, porque Satanás, nesses últimos anos, tem intensificado, nas últimas décadas, né? Intensificado, aleluia, a oferecer vinho para os cristãos. Bebe vinho, mas nós não beberemos. Porque o nosso Pai, não é carne, mas o nosso Pai lá do céu nos disse que não bebêssemos vinho. Amém, irmão? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmão. Vamos agradecer ao Senhor. Louvado seja Deus. E que assim Deus abençoe os queridos irmãos. Amém. Aleluia. Em nome de Jesus. Quem está alegre está na casa do Senhor nesta noite, diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, por esta noite de meditação na tua santa palavra. Aleluia. Que ela esteja em nossos corações, Senhor, a boa semente que tu plantaste. Aleluia. E que possamos a cada dia dar testemunho. Assim, aleluia, como os recabitas deram testemunho para o povo de Israel, nós possamos dar testemunho. Aleluia. Não só para o mundo, aleluia, que está lá fora, mas também por aqueles que ainda não tiveram, aleluia, o esclarecimento da tua santa palavra, que ainda não conheceram a verdade, porque conhecer a verdade liberta. Aleluia. Pai amado e santo, continua falando conosco, continua falando com a tua igreja, Senhor. Aleluia. Fala, porque teus servos ouvem. Deus amado e santo, te agradecer por esta noite. Nos conduza a nossos lares em paz e segurança. Nos conceda uma noite de comunhão contigo. E assim te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, que vive e que reina para todo sempre. E o povo de Deus diz: amém. Aleluia. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. E a vitória é nossa. E operando Deus. E até aqui nos ajudou quem? O Senhor. Que Deus abençoe os queridos irmãos. Aleluia. Cumprimento o seu irmão do lado com a paz do Senhor. Aleluia. E que Deus assim abençoe